Amém, irmãos. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma breve recapitulação, né? Relembrar aquilo que o Senhor vem nos falando, nos conduzindo, né? Nas últimas reuniões, dentro daquilo que o Senhor tem nos falado, vimos que a nossa salvação ela é um desenvolvimento, né? Há um crescimento, há um avanço, há um amadurecimento. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecê-lo como Senhor mesmo, não só como Salvador, né? Mas Deus quer ser conhecido como o Senhor. Isso é maturidade, né? Conhecer não somente os seus feitos, mas conhecer o próprio Senhor, os seus caminhos, né? Então o Senhor vem nos falando sobre isso, sobre a maturidade. O Senhor nos falou que a maturidade é o amor, né? O amor é o caminho mais excelente. E caminhar até a perfeição, até o amor, é deixar de ser menino, deixar de ser egoísta e ser homem completo no amor. Nós vimos sobre isso. Vimos que o nosso egoísmo, a nossa imaturidade, as coisas de menino, né, nos impede de amar bem, de amar como Cristo. Amar bem é amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Ele é o padrão, Ele é o modelo, né? Jesus colocou o seu padrão. Quando o Senhor diz, né, Paulo escrevendo aos Efésios, os maridos amarem as esposas, ele não diz apenas, maridos amai, né, cada um a sua mulher, mas ele diz, amai como Cristo amou, como Ele. Então, é um padrão muito elevado, é amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Isso nos faz pensar que precisamos dele, só Ele mesmo, para amar como Ele, só Ele vindo e tomar o nosso lugar. Amém? É isso mesmo. Como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele tomar o lugar do meu ego. Esse é o padrão, Ele. Cristo é o padrão, Ele é a régua. Então nós vimos sobre crescer, amadurecer para frutificar. Uma árvore jovem não frutifica, né? E para dar frutos, precisamos permanecer nele, né? Vimos também que o lugar onde eu cresço é no corpo, né? Uma vez que você é um membro do corpo, você cresce no corpo, não fora dele. Muito óbvio isso, né? E ninguém vai crescer mais do que todo mundo. Assim como olhamos uma pequena criança e não vemos a mão dela crescendo mais que o restante do corpo. Não, crescemos no corpo. Todo o corpo bem ajustado, ligado, com todas as juntas, ligadores, vai crescendo em aumento de Deus, né? Vai crescendo a sua edificação em amor. Então vimos sobre isso também. Vimos que o lugar onde eu cresço é no corpo de Cristo, assim como uma árvore, tão certo quanto uma árvore está plantada junto às águas, suas folhas não murcham, mas ela dá o devido fruto a seu tempo. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, o Salmo 92 diz isso, que mesmo na velhice, ainda na velhice, darão frutos, serão viçosos, porque estão plantados junto às águas. Onde que estão as águas? Na igreja, né? O Senhor é um manancial de águas vivas. Aleluia. Então vimos onde crescemos, onde vamos frutificar, né? E hoje eu queria ler aqui o texto de 1 Coríntios. Vou ler 1 Coríntios no capítulo... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo aqui falando à igreja de Corinto, ele falando aos irmãos. 1 Coríntios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Amém, irmãos. Então nós vemos aqui, sabemos da igreja de Corinto, que eles tinham muitos dons espirituais. Paulo diz que eles estavam enriquecidos, de maneira que não faltava a eles nenhum dom. Porém, eles eram meninos em Cristo. E como é que Paulo evidencia e prova que eles não eram espirituais? Paulo não podia se dirigir a ele como espirituais. O que é alguém espiritual? É alguém crescido, maduro, amadurecido. É alguém que tem o fruto já do Espírito na vida dele. É espiritual o que tem fruto do Espírito. Então, assim como a árvore jovem não dá fruto, alguém muito menino ainda não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ali é sempre citado no singular, embora há várias manifestações, mas a primeira delas é o amor. O amor é a expressão de quem Deus é. Deus é amor. E todas aquelas coisas citadas ali na lista do fruto do Espírito estão incluídas no amor. Então, como é que eles eram meninos e eram carnais, infantis? Porque eles não estavam aperfeiçoados no amor. Ao invés de amor, o que tinha? Inveja, contenda, dissensão, coisas infantis, coisas de meninos, né? Inveja, competição, disputas, e são tudo coisas carnais. Então, quanto mais alguém é espiritual, mais ele ama, mais ele está aperfeiçoado no amor, mais ele está vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Ele pensa no outro, ele não pensa nele. Isso é uma evidência de alguém amadurecido. Ele começa a se preocupar com o outro, não consigo próprio. Quando a igreja ali no livro de Atos, no início, quando eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e a maneira como eles foram vivendo, eles não pensavam mais em si mesmos, eles só pensavam no outro. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque eles repartiam segundo a necessidade, vendiam suas propriedades e repartiam. Ninguém considerava as suas coisas que possuía, ninguém dizia meu, mas eles começaram a dizer isso é nosso, é nosso. E começaram a ver as necessidades. Ou seja, o amor próprio, o egoísmo, foi substituído por amor por Cristo e a igreja. Que o Senhor faça essa obra na nossa vida. Senão nós não vamos conseguir amar bem, amar como Cristo. Então a gente vê aqui que a essência da espiritualidade não são os dons, mas é o amor. Eles tinham muitos dons, mas não estavam amando. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12, o texto que já lemos aqui na ocasião da ceia, o 12:12, ele fala do corpo de Cristo. Ele começa a falar que no corpo de Cristo não há divisão. Mas o início desse capítulo 12, ele começa a falar dos dons espirituais. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele começa a falar sobre o assunto dos dons espirituais. Os dons espirituais. Mas no verso 11 ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então Paulo começa a dizer que os dons são para a edificação da igreja, do corpo. Ele começa a dizer que não há divisão no corpo. No verso 31,
Ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E aí ele começa a falar do amor. No capítulo 14, ele volta a falar dos dons. Então, muitos irmãos falam que esses capítulos aqui, 12, 13 e 14, eles são como um sanduíche, em que você tem o pão no 12, 14 o pão e 13 é o meio, o recheio. O recheio é o amor. Porque ele fala dos dons no 12 e depois ele fala do corpo de Cristo, a igreja, o funcionamento dos dons, a parificação. No 13 ele fala do amor, no final do 13 ele fala essa experiência de quando ele era menino, falava como menino, verso 11, 13 e 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém. E no 14, ele continua falando dos dons e enfatiza muito a edificação. Ele fala que o profetizar é melhor que o dom de línguas porque edifica a todos. Ele visa a edificação do corpo, de todos. Ele faz essa diferenciação visando sempre a edificação de todo o corpo. Então, irmãos, o amor é a posição de maturidade. Nós precisamos ser livres das coisas infantis, da imaturidade, das disputas, das contendas, né? E são coisas de menino, as disputas, as contendas, quem tem razão, né? Em nenhum outro cenário isso aparece tanto quanto na família, na casa, na convivência. Na convivência do lar vai aparecer, vai se revelar a minha carne, a carne do meu cônjuge, né, da minha esposa. Então ali somos desafiados a amar como Cristo. Cristo elevou o padrão dizendo que não devemos amar só os que nos amam. Se amamos só o que nos amam, não estamos fazendo nada demais. Até os gentios fazem o mesmo. Mas ele diz, amar os inimigos. Amar sem esperar nada em troca. O amor não busca os seus próprios interesses. O contrário do amor não é o ódio. Não é o ódio que nos impede de amar. É o amor próprio que me impede de amar o outro. Porque eu estou tão preocupado comigo que eu não penso no outro. Então, muitas vezes se manifesta as coisas da imaturidade, disputas, contendas, as brigas, né? Quem tem razão, quem está certo. Mas o Senhor está nos levando para o amor, para um aperfeiçoamento, para um crescimento. O crescimento, ele é no amor. Aqui em Efésios, capítulo 4, vamos ler esse texto de Efésios, mostrando que o crescimento é o crescimento no amor. E quando estamos falando desse amor, é o amor, a palavra no grego ágape, que é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor que pensa no outro e não em si mesmo. Efésios 4. Versículo 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Chegar à estatura completa de Cristo. Como Paulo disse lá em Coríntios 13, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando cheguei a ser homem, né? Quando veio o completo, o que é em parte desapareceu, foi aniquilado. Porque
O menino cresce, quando chega a ser homem, cadê aquele menino? Está ali, mas ao mesmo tempo ele amadureceu. É por isso, irmãos, que eu torno a repetir, eu sei que eu já disse isso, por isso que nós temos que, nós abençoamos, os matrimônios, os casamentos. Nós devemos casar pessoas maduras. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixará o homem e deixará a mulher o seu lar. Não é deixará o menino, deixará a menina. Então, quando há meninos que se casam, vai ter muito mais problema, Mas o caminho da humilhação, ele faz o Senhor operar em nós, tratar conosco, nos amadurecer, para frutificarmos. É um caminho da humilhação. Então aqui diz, continuando, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então há duas menções aqui do amor. No final do 16 diz que a edificação é em amor. E também no 15 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O Senhor está trabalhando na nossa vida para a gente conseguir amar como Ele amou. Crescimento o crescimento espiritual, é crescer Cristo em nós. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O ego suprimido, pequeno, Cristo grande. Que Cristo prevaleça. Aí nós vamos conseguir amar como Ele, porque vai ser Ele próprio amando através de nós. É Ele mesmo. Então, para que eu consiga amar como Cristo, com esse verdadeiro amor, eu preciso estar excluído, na minha vida, ser excluído todo o egoísmo, a maldade, a malícia, próprias do velho homem. Deus quer nos levar a esse lugar do esvaziamento do nosso ego, para que a gente seja liberto de nós mesmos. A salvação, ela é abrangente. A salvação não é só do inferno para o céu. A salvação não é apenas ser livre do diabo, do pecado, do mundo, mas é ser livre de viver para si. A Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não viver para nós, mas viver para Cristo e a igreja, viver para os irmãos. Porque quando fazemos a um desses pequeninos irmãos, estamos fazendo para o Senhor. Então essa é a vida que Ele planejou para nós. Então eu gostaria de falar aqui também em Mateus capítulo 5, versículo 38. Aqui fala um pouco da expressão dessa vida nova que Cristo nos deu. Aqui, Cristo está falando aqui ao sermão, chamado o Sermão do Monte. Ele está estabelecendo as leis do reino de Deus, como é um cidadão do reino dos céus. Mateus capítulo 5, no verso 38, ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes.
Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é o padrão do céu, um padrão celestial. Acredito que muitas pessoas ao ouvirem isso disserão, mas isso o que ele está pedindo é demais. Uma exigência muito alta. Ele elevou o padrão ao nível do Pai Celestial. O Pai faz com que o sol nasça para o justo e o ímpio. Vocês devem ser assim também. Não amar só os que vos amam, amar até os inimigos. E muitas tentativas têm sido feitas para aqueles que se assustam por ver que não conseguem cumprir isso. Eles fazem muitas tentativas para tentar dizer que Jesus não disse o que ele disse. E tentar torcer as palavras de Cristo. Mas é o nosso coração que tem que se conformar à palavra. Não podemos mudar a palavra. Não podemos mudar de pregador, como quando Jesus disse certa vez, que lemos aqui, né, quem comer minha carne e beber meu sangue, e muitos disseram, duro é esse discurso, e foram embora, se retiraram. E duro era o coração deles. E eles preferiram, ao invés de trocarem de coração, o coração era duro, eles trocaram de pregador, foram embora. Então, irmãos, a palavra realmente nos confronta. E como é que eu vou obedecer essas coisas? Veja que para que eu cumpra essas palavras, devem acontecer essas coisas. Como é que, por exemplo, aqui diz, bendizer os que vos maldizem, verso 44, né? Como é que eu vou bendizer quem disse mal de mim? Primeiro, alguém tem que dizer mal de mim, para que eu consiga obedecer esse versículo. Mas muitas vezes não lembramos dessas palavras no momento em que alguém chega e diz, fulano falou muito mal de você. Na hora, muitas vezes, vamos na reação impulsiva, automática, natural do velho homem. Instinto animal de reação, de vingança, de pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal é fácil, isso já está no instinto animal do velho homem. Olho por olho, dente por dente. Isso significava que se alguém te feriu o seu olho, você fere o olho dele. Isso não precisa ensinar, já é instintivo, já vem no instinto. Mas agora, se alguém te ferir, você dá até a outra face para que ele quiser ferir a outra também. Você trata ele bem, você paga o mal com o bem. Então, irmãos, aqui está falando da nossa reação. Alguém disse que a nossa vida, 10% é o que eu faço. Eu planejo fazer, vou fazer isso, a minha ação. E alguém disse que 90% é reação. Nós reagimos mais do que agimos. E se nós reagimos mais do que agimos, nós precisamos reagir da maneira correta. E muitas vezes, no impulso, reagimos de maneira errada, não lembramos essa palavra. Não vemos aquela afronta, aquela perseguição, alguma coisa que você sofreu, alguém te feriu. Às vezes falamos essas coisas e pode ser até mais fácil você perdoar um desconhecido, um estranho. Você passou uma perseguição no trabalho, a pessoa não é tão íntima sua. Mas as pessoas que podem nos ferir mais
são aquelas que convivem conosco na nossa família. A esposa, o esposo, o filho, o pai. Porque são as pessoas que você convive mais, você cria mais expectativa. E você vai dizer, puxa, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. E a gente não lembra que naquele momento em que você foi ferido, machucado, ofendido, é a grande oportunidade de cumprir esta palavra. Agora é minha hora de pagar esse mal com bem. Vou fazer o contrário. Há um texto aqui no livro de Romanos. Vamos ler Romanos, no capítulo 12. Versículo 18, Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Às vezes, quando lemos essas palavras, somos levados a dizer, puxa, isso é difícil, eu não consigo. Mas é para justamente nós nos humilharmos diante do Senhor. Senhor, isso aqui só se o Senhor vier aqui no meu lugar. O Senhor dirá, é exatamente isso que eu quero fazer. Sai você de cena, deixa eu amar através de você. Deixa eu te encher do meu amor, que você vai conseguir amar como eu amo, perdoar. Outro dia eu disse para os irmãos que, puxa, como nós precisamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse corpo aqui, ele está tão corrompido. A nossa memória é tão seletiva para as coisas ruins. Às vezes perguntar o que pregou há 2 semanas atrás, semana passada, você não lembra. Mas uma ofensa que você sofreu há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, pessoas guardam ressentimentos e mágoas e lembram com detalhes, com precisão, aquela ferida feita. Por que a nossa memória é assim, seletiva para as coisas ruins? Nos lembramos as coisas boas, nós precisamos fazer força e exercitar para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Está escrito lá em Lamentações. Naquele tempo difícil ali, foi escrito Lamentações de Jeremias. Mas há uma nota de esperança ali, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O fato de que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, que o Senhor nos ajude a ter essa reação correta. Você vê aqui que ali fala da face, alguém ferir numa face, oferecer a outra. Se alguém te pedir a túnica, você dá a capa também. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você vai com ele 2. Essas 3 coisas, elas têm as suas representações, assim. Ferir na face é algo muito humilhante. É mais humilhante do que te ferir em outra parte do corpo, né? É uma questão de honra. Ferir na face é desonrar, é humilhar, dar um tapa na cara. Naqueles tempos antigos, já vi filmes que quando o outro chamava o outro para um duelo, ele batia com uma luva no rosto, né? Chamando o outro para um duelo. Então isso fere a dignidade
Eu fui ferido na minha dignidade. Não, isso eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. Então Jesus está exigindo de nós abrir mão do nosso orgulho mesmo, da nossa reputação. O nosso orgulho faz preservarmos a nossa reputação. O que os outros vão dizer de mim agora? Ali quando diz que se alguém te pedir a túnica, você dá a capa também, está falando das nossas posses, aquilo que você tem. Tem pessoas que não conseguem desapegar de algo que tem, é muito difícil. Ele é muito possessivo. E se te pedir uma coisa, ele não dá aquilo de jeito nenhum. Aqui Jesus diz para não se desviar daquele que quer te pedir emprestado. Esse texto Jesus disse para você que alguém vai vir te pedir emprestado. Ele não está dizendo para aquele que vai pedir emprestado. Ou seja, a pessoa não deve se aproveitar desse texto para pedir emprestado nos outros. Ele está falando para você não se negar, para você ser aberto, ser desapegado. Então, essa questão da túnica, da capa, fala das suas posses, das suas, né? Tem pessoas que são arraigadas ali em algo, que não abrem mão daquilo que tem. E a terceira experiência aqui, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, você caminha até 2, né? Naquele tempo, às vezes, os soldados romanos, eles pediam, obrigavam alguém que estava passando, pedir para levar sua armadura, sua bagagem, e como eles comandavam ali, com força, eles podiam chegar para qualquer judeu e falar, você, leva isso para mim. E aí eles estabeleceram, para não ficar pesado, sobrecarregado, falando, não, só pode exigir dele caminhar 1 milha. Mas Jesus falou, se alguém te obrigar, né, se um soldado desse vier te obrigar a caminhar 1 milha, e ali já chegou, quando já estava chegando perto de 1 milha, as pessoas já estavam reclamando, já está chegando, não pode, mais de 1 milha não pode. E Jesus está falando, quando chegar 1 milha, você continua caminhando e vai com ele 2. O soldado deveria ficar até assustado se alguém fizesse isso. Poxa, mas nunca ninguém fez isso. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder, sobressair dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Então é algo que vai além, é um amor que vai além. Esse é o padrão, nada menos do que esse padrão, como Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses. Em Filipenses nós vamos ver aqui o caminho do esvaziamento. Porque para sermos aperfeiçoados no amor, em Colossenses diz que o amor é o vínculo da perfeição. Para amarmos como Cristo, nós precisamos dar espaço a Cristo. E para dar espaço, nós precisamos sair de cena, nós precisamos entrar por um caminho da humilhação e do esvaziamento. Esse é o grande caminho da bênção. Isso é que é a grande bênção para nós. O caminho do esvaziamento, da humilhação, para Cristo realmente tomar lugar na nossa vida. O quanto Cristo pode nos encher depende do quanto estamos vazios, do quanto damos de espaço para Cristo nos encher. Ele pode nos encher completamente. Podemos chegar à medida da estatura completa de Cristo. Filipenses 2, ele fala que o caminho da humilhação e da obediência de Cristo. Ali a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões,
Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A humildade, irmãos, é ter o outro sobre a minha vida. O outro é o mais importante, né? O irmão Aniceto, ele pregava muito, ele dizia: quem é o mais importante na igreja? O outro. O outro é o mais importante. O Senhor fez assim para nos guardar, irmãos, para nos guardar na humilhação, para nos guardar na interdependência dos membros. Por isso que o Senhor nos deu uma vida para ser vivida de maneira coletiva, corporativa. A vida que a gente tinha antes era individualista em Adão, a característica de ser individualista. Mas agora a vida que nos deu é uma vida de ovelha. Ovelha é um animal de rebanho. Ovelha não vive sozinha. Ela só vive em rebanho. Ela não sabe onde deve se alimentar, ela não sabe procurar alimento sozinha, ela não sabe encontrar pastos verdejantes em águas tranquilas sozinha. Ela precisa ser conduzida. Ela está segura no rebanho, não fora dele. Essa é a vida que ele nos deu. Então aqui diz que a humildade é ter o outro sobre nós, considerar os outros superiores a si mesmo. A humildade, ela não tem consciência de si mesma. O humilde, ele não sabe que é humilde. Mas Deus vê que ele é humilde e os outros veem a humildade. Ele não tem consciência, ele não diz assim: eu sou muito humilde. Não, no momento em que ele afirma isso, já não é humildade. A verdadeira humildade não tem consciência de si mesmo. A humildade, a mansidão, a longanimidade, o perdão, todas essas experiências, elas se revelam no trato. Não tem sentido alguém dizer: eu sou tão manso sozinho, eu sou muito longânimo. Tá, me conta aí como é que você foi longânimo, você foi misericordioso, em qual situação? Não, nunca passei em nenhuma situação. Então como é que você é misericordioso? Se alguém dissesse: não, eu tenho muita facilidade de perdoar. Tá, então me conta aí uma situação em que você foi muito ofendido e perdoou. Ah, não, nunca aconteceu de ninguém me ofender, não. Então, como é que eu vou saber que você é muito perdoador? Então, todas essas experiências se revelam no trato. Então, aqui diz, verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O ego vai sendo descentralizado. E começa a pensar no outro. Deus planejou dessa forma. Certa vez aqui na igreja de Nova Friburgo, o Senhor nos falou essa palavra. Muitas vezes as chaves que abrem as suas algemas estão na mão do outro irmão. Deus, de propósito, faz com que você procure o outro. Nós lemos, eu passei uma lista para os irmãos e fiquei examinando vários textos. Eu encontrei no Novo Testamento, de João até Colossenses, 46 versículos que fala só do outro, os outros, uns aos outros. Eu mandei para os irmãos. Edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai-os, suportando-os uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Como é que alguém pode obedecer todos esses textos sozinho? Jamais. Então, aqui no verso 4 fala que começa a atentar para o que é do outro. Eu estou preocupado com o outro. Verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Grava isso aqui, Deus, primeiro cita, sendo em forma de Deus. Nós estamos falando aqui da imagem do Filho. É um caminho para nós da grande bênção. Primeiro, ele como Deus. Depois, verso
7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deus, agora servo, fazendo semelhante aos homens. Homem. Deus, servo, homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nesses últimos versículos nós podemos ver Jesus como Rei, exaltado. Então você tem aqui uma ordem, que você tem Deus, servo, homem e rei. É interessante que na nossa Bíblia a ordem é o contrário, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem Mateus, que fala de Jesus como rei, primeiro. Marcos fala dele como servo. Lucas, ele é o filho do homem, é homem. E João, ele é Deus. Mas aqui, porque ele está vindo, então tem a ordem ao contrário. Ele Deus, fez servo, fez homem, depois rei. Essa é a imagem. Então nós temos que ter a imagem de Cristo. Nós devemos trilhar esse caminho e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tomar a forma de servo. A humilhação para ele foi ele ser Deus, fazer homem já foi uma humilhação que não conseguimos conceber e imaginar. Nós nos humilharmos não é nada. Ele sim é que se humilhou a si mesmo, né? Aquilo que foi humilhação, ele descer da glória dos céus e sujar os seus pés aqui nessa terra. Nós já somos pó da terra, somos pó. Então nós nos encaixamos aqui, nós achados na forma humana de homem, nós temos que se fazer servos, escravos. A primeira coisa para alguém se tornar um servo, ele tem que se esvaziar das suas ideias, da sua opinião, da sua própria vontade. Um servo, ele não tem vontade própria, né? O servo, ele vai servir o seu dono, o seu senhor, o seu patrão. E se você perguntar a ele, o que você está fazendo? O meu patrão mandou fazer isso aqui. Mas o que você quer fazer? Eu não quero, eu não tenho querer agora. Eu estou durante o meu expediente, eu estou servindo meu patrão. Mas é isso que você quer fazer? Não entra em questão aqui a minha vontade. É a vontade do meu patrão. Ele me mandou e eu vou fazer isso durante o meu expediente. Então, irmãos, esse é o nosso posicionamento de esvaziamento, abrir mão da nossa vontade. Esse é o caminho em direção à imagem do Filho. É ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse é o plano do Senhor, sermos conformados à imagem do seu Filho. Então, quanto mais nós descermos e nos humilharmos, é que nós vamos estar subindo, é que nós vamos estar tendo uma vida celestial. Só que o caminho é para baixo. Porque nós devemos colocar o nosso ego no pó e nos humilharmos. Esses textos têm que nos confrontar, esse nível de amor que ele nos exige, realmente deve nos levar a um desespero e dizer, Senhor, isso eu vejo que eu não consigo. Essa é a intenção mesmo, para que nós possamos nos refugiar aos pés de Cristo, falar, Senhor, só Tu podes fazer eu amar assim. Oportunidades não nos faltam todos os dias, irmãos. No nosso convívio, na nossa família, entre os irmãos, oportunidades para amar. Amar sem pedir nada em troca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios também, na sua segunda carta,
no capítulo 12, eu creio que os irmãos da igreja de Corinto, eles trouxeram assim muito trabalho para o apóstolo Paulo. Paulo se desgastou muito, né, com eles, amando-os, segundo aos Coríntios 12. Porque menino dá muito trabalho. Jesus teve muito trabalho com os discípulos. Toda hora eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor. E pedindo, um queria sentar à direita, outro à esquerda, pedindo já um lugar lá no reino, na glória. E Jesus suportando aquela meninice, as disputas, as contendas. Toda hora dava muito trabalho, mas Jesus vencia pelo amor, continuava amando, suportando, sendo misericordioso. Então Paulo também escreveu aos Coríntios, falou, vocês são carnais, vocês ficam brigando entre vocês, disputando. Então Paulo se desgastou e amou eles. No versículo 15, segundo aos Coríntios 12, 15, Paulo diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só. Isso é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou me deixar gastar, né? Um tempo atrás surgiu até uma gíria, né? Lá no Rio, né? Fala muito, não sei, fala, tá me gastando, né? Você está me desgastando a minha imagem, você está falando de mim, né? Você está me gastando. Não pode me gastar, não posso me desgastar. Eu tenho que manter inteiro, intacto, eu tenho que preservar. Mas Paulo falou, não, eu de boa vontade, eu me gasto por vocês, eu me desgasto, eu me dou. Eu vou continuar amando, ainda que cada vez eu amo mais vocês, eu seja menos amado. Porque Paulo estava dizendo, eu não estou esperando ser amado em troca, eu não estou amando só porque eu estou pensando em receber outro tanto, não. Ele não estava pensando em nenhuma recompensa aqui. Todo o ensino de Jesus, ele vai falando sobre isso, de não esperarmos recompensa aqui. Aqueles religiosos, eles já receberam a sua recompensa aqui, serem vistos pelos homens, glorificados pelos homens, orando para serem vistos pelos homens, dando esmolas para serem vistos por eles, jejuando para serem vistos pelos homens. Jesus falou, eles já receberam a sua recompensa, a sua glória diante dos homens. Mas Jesus falou, não esperem, não busquem recompensa aqui. Quando você orar, ore em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. A recompensa nossa, irmãos, é nos céus. Quando o Senhor voltar, Ele retribuirá. Ele vem com o seu galardão para retribuir. Aleluia. Aqui temos que amar, nos desgastar mesmo, de amar. Se desgaste para amar sua esposa, para amar o seu esposo, se desgaste, se doe. Não espere nada em troca, se não te amar. Ame, vença pelo amor, sem esperar ser amado. Então esse é o caminho de sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Não há maturidade espiritual sem o amor. E não há amor sem a humildade. Por que não há amor sem a humildade? Porque a falta da humildade, o meu orgulho, não me deixa amar. O meu orgulho me impede de dizer assim, você está certo, você está certo, você tem razão, realmente eu tenho que te dar razão. Nosso orgulho que impede de dizer isso. Realmente o que você fez está muito bom. Nossa, está ótimo isso aqui, muito obrigado. É um orgulho que nos impede de dizer essas palavras. Então, quando não há humildade, eu não consigo amar bem. O que me impede é o meu orgulho.
é um entrave, é o meu ego, é o meu egoísmo. Por isso devemos lançar aos pés de Cristo, né? Tudo isso que nos impede de amar. É por isso que o amor e a santidade estão ligados. Por quê? Deus é santo, Deus é amor. Por que o amor e a santidade estão ligados? Porque quando você se coloca para amar, você se dispõe a amar, se levanta tudo aquilo que é contrário à santidade, toda contaminação, toda corrupção, todo egoísmo. Isso é sujo, isso não é santo, essa natureza corrompida, ela se levanta te impedindo de amar. Deus ama porque Ele é amor. Deus ama porque Ele é santo. Então há a relação do amor com a santidade. O Senhor quer que sejamos santos. Isso significa ser livres de toda a impureza da nossa malícia, egoísmo, orgulho. E aí nós vamos conseguir amar. Os santos amam. Aqueles que são santificados, eles vão conseguir amar. É o orgulho que fez necessária a nossa redenção. E é do orgulho que precisamos ser redimidos. Assim como recebemos o orgulho de Adão, nós recebemos, né, por herança genética de nossos primeiros pais que pecaram e o pecado passou a todos os homens. Essa mesma natureza corrompida, caída, nós recebemos por herança de Adão. Mas assim como o orgulho veio de Adão, a humildade agora vem de outro também, Jesus Cristo. Vem dele para nós. Que venha a humildade de Cristo em nós. Precisamos ser redimidos de todo orgulho. Assim como era muito natural e fácil ser orgulhoso, deve ser natural e fácil agora ser humildes em tudo. Essa natureza de Cristo é humilde. Eu quero ler Mateus capítulo 11, terminando aqui. Eu estava meditando, orando sobre essas palavras e ao final essa palavra aqui é uma das palavras mais tremendas que já me tocaram muito, as palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 28, né? Muitos conhecem esse versículo. É um apelo do próprio Senhor verso 28, Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glórias ao Senhor. O Senhor nos chama a ir a Ele. Quem? Os cansados, oprimidos, na outra tradução, sobrecarregados. A nossa alma, a nossa mente, vontade, emoções, ela fica muito sobrecarregada. A alma só descansa quando ela se submete ao seu real Senhor. Nós, muitas vezes, na nossa alma, que é a nossa mente agitada, a nossa vontade obstinada, nossas emoções, sentimentos conturbados, nós ficamos agitados, a nossa alma precisa ser refrigerada pelo bom pastor. Ele refrigera a nossa alma. Sabe quando que encontramos descanso? Quando nos submetemos.
enquanto ficamos tentando planejar tudo tem que sair do nosso jeito, exercendo a nossa vontade, não há descanso, nós ficamos agitados. Alguém disse assim certa vez: ainda bem que todos os meus planos, tudo saiu do meu controle e foi parar nas mãos de Deus. Então, enquanto nós estamos esquematizando, planejando, nós ficamos agitados. Por isso Jesus chama, porque Ele quer dar descanso à nossa alma. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É aquela representação de um jugo, né, onde se colocavam 2 bois para arar um campo, e colocava-se o boi mais novo, que era arredio, agitado, não amansado, não tratado, colocava junto com o boi mais velho, que já foi amansado, que seguia o caminho certo, não arava saindo, mas fazia como devia fazer. Então coloca-se aquele jugo que cabe em 2 pescoços. Jesus está falando: coloca o seu pescoço, dobre a sua cerviz, dobre o seu orgulho. Né? A Bíblia fala dura cerviz. A cerviz do homem é isso aqui. Então a pessoa de dura cerviz é de nariz em pé, orgulhoso, soberbo, altivo, olha todo mundo por cima. Jesus está dizendo: dobre a sua cerviz, coloca o seu pescoço junto comigo, aprenda comigo, porque Jesus está dizendo: eu sou manso e humilde de coração, aprenda a ser manso e humilde de coração. Jesus abriu aqui uma possibilidade dizendo que podemos aprender com Ele. Graças a Deus. Eu preciso aprender contigo, Senhor. Precisamos aprender com o Senhor. E se nós aprendermos, vai acontecer a continuação do versículo 29. E encontrareis descanso para as vossas almas. Vai descansar a vontade na vontade dele. Vai descansar os pensamentos, a mente agitada na mente do nosso Senhor. Vai descansar os sentimentos, as emoções. Você vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Jesus ainda explica no verso 30, porque o meu jugo, ele é suave. O meu fardo é leve. Sabe por que para Jesus é suave, flui de maneira suave? Porque essa é a sua natureza. Para ele não é difícil amar o inimigo. Para ele não é difícil amar. Ele é o próprio amor. Ele diz: para mim não é difícil. O meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. Por que vai ser leve para nós também? Porque ele vai nos dar da sua vida, ele nos dá da sua natureza. A Bíblia diz: os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Os mandamentos de Deus não são pesados para aquele que nasceu de Deus, que tem a nova vida. Essa nova vida em nós é que repele o pecado. Essa nova vida em nós é que nos causa tristeza se nós erramos. Nós podemos até não abrir mão da nossa razão numa discussão, queremos ter razão, não cedemos, mas depois não ficamos em paz. Porque entristecemos o Espírito Santo e aí ficamos tristes também. Quando entristecemos o Espírito Santo que habita em nós, nós ficamos entristecidos também. Enquanto não consertarmos, enquanto não reconciliarmos, pedimos perdão, não ficamos em paz. A comunhão é quebrada. Isso é a nova vida que há em nós que faz isso. O amar tem que ser natural dessa nova vida. Assim como o orgulho era natural da velha vida, sermos arrogantes, presunçosos, mesquinhos, egoístas. Agora deve ser natural ser amável,
ser cheio de amor, humilde. Amém, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor, diante dessa palavra. Quando Pedro pregou aquele sermão no dia de Pentecostes, e ao final do sermão, aqueles que ouviram ali disseram: que faremos, pois, irmãos? Que faremos? O que podemos fazer, irmãos, diante dessa noite, dessas palavras que nos confrontam, que revelam a contaminação que há em nós? A palavra de Deus expõe o nosso coração, expõe o nosso orgulho. O que faremos, irmãos? Ali onde está citado isso, ali no livro de Atos, diz que eles compungiram-se em seus corações. A palavra compungir ali é ser atravessado, é ser transpassado. Eles foram transpassados como por uma espada, porque foi a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, perfurou eles, foram perfurados em seus corações. A palavra no original ali, compungiram-se, é isso. Eles ficaram atravessados, perfurados. E disseram: o que vamos fazer? Pedro disse: arrependam-se, arrependei-nos. Irmãos, é uma noite que precisamos nos arrepender diante do Senhor. Eu preciso me arrepender diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor, nada lhe é oculto. Deus sabe como anda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, caminhos. Será que o nosso lar está representando Cristo, a igreja, o nosso casamento? As relações entre os pais e os filhos tem sido uma relação de amor, como Deus planejou, entre os casais, a harmonia, amor, esse amor ágape. Até porque dentro do casamento nós precisamos representar Cristo e a igreja. Uma representação de algo celestial. Se o Senhor não nos ajudar, irmãos, nós estamos perdidos, não conseguimos amar como Ele. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, por que o nosso ego sempre nos atrapalha, nos impede, segura a nossa boca, o nosso orgulho, e não conseguimos pronunciar palavras de bênção, palavras de elogio, palavras de amor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter a reação correta, porque muitas vezes reagimos com grosseria, respondemos de maneira impulsiva. Senhor, a reação nossa não condiz com a Tua vida. Ajuda-nos, Senhor. Consigamos, mesmo que alguém nos responda grosseiramente, conseguir amar em troca, pagar o mal com o bem. Quando recebemos uma ofensa, retribuirmos com um agrado, com amor. O Senhor venceu amando. Ajuda-nos, Senhor, a vencer amando. Tem que ser o Senhor através de nós. Se não for o Senhor, não conseguimos. Senhor, queremos nos esvaziar nessa noite, Senhor. Queremos nos arrepender e muitas vezes nem sabemos como fazer isso, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite, Senhor. Essas palavras nos confrontam, Senhor, nos colocam, Senhor, numa situação que vemos o quanto precisamos ser transformados por Ti, Senhor. O quanto que falta em nós, Senhor, da Tua vida, da Tua manifestação, Senhor, do Teu amor em nós.
Mas o que falta em nós é tão abundante em Ti, Senhor. Tu tens tanto do que falta na gente, Senhor. Enche-nos, Senhor, de Ti mesmo, Senhor, desse amor, dessa graça, dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que cada lar aqui seja cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que em cada casamento haja esse amor celestial, esse amor ágape que há na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Senhor, que haja, Senhor, desse amor entre os pais e os filhos. Ó Senhor, Tu disseste que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ó Senhor, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja acerto, Senhor, reconciliação. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor.